Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como passaram o dia? Então, hoje, quarta-feira, nós temos nossas 3 aulas de ciências, né? Então, na aula de ciências de hoje, o que nós iremos fazer? Iremos fazer o módulo 9 da nossa atividade de ciências, certo? Então, a aula ela ficou dividida assim: a importância das minhocas e observar imagem. Atividade aula 1, tá? Conheça a minhoca. E atividade 1, aula 2. E ler muito mais do que isca. E atividade 2 e desafio, aula 3. Então, essa aula ficou subdividida desta forma. Então, agora vamos iniciar a nossa apostila. Página 242. Vamos lá. Então, página 242. A importância das minhocas na agricultura. Então, até agora nós aprendemos vários fatores importantes para uma horta, para uma plantação dar certo. Aprendemos a importância do sol, a importância da água, a importância da temperatura, a importância da terra, né? Então, o último fator que nós aprendemos foi a importância da terra e os tipos de terra também nós aprendemos. Agora nós vamos falar sobre algo também bem importante para um plantio, para uma horta crescer saudável e dar tudo certo na sua plantação. Nós vamos falar sobre minhocas, a importância das minhocas na agricultura, não só na nossa horta, não só no nosso jardim, mas também em grandes plantações. É muito importante a minhoca. A gente vai saber o porquê. Então, você aprendeu que o solo adequado para o plantio de hortaliças deve permitir a penetração das raízes, da água e do ar. Mas sabia que para isso acontecer, as minhocas contribuem e muito para o solo adquirir essas características? Nestas aulas, vamos conhecer um pouco sobre esses animais. Então, deixa eu diminuir aqui a prof, para a gente conseguir ver a apostila. Então, aqui na ilustração, a gente consegue perceber o trabalho das minhocas no solo. Então, as minhocas estão cavando túneis nesse solo. Então, percebam a importância, o objetivo das minhocas, né? Elas cavam túneis. Agora a gente vai saber o porquê que é tão importante que elas cavem esses túneis. Trocar ideias. Você já viu uma minhoca? Ou onde ela estava? Alguma vez pegou nas mãos? Então, eu nunca tive coragem de pegar uma minhoca na mão. Será que você já pegou uma minhoca na mão? Você sentiu a textura dela? Onde você a viu, né? Depois você conta para nós. Como é o corpo de uma minhoca, né? Como vocês sentem que é o corpo de uma minhoca? A minhoca ela é mole, né? Ela é pegajosa, ela é molhada, ela é úmida. E como ela se movimenta? Então, ela se movimenta com movimentos de contração e solta, contração e solta. Então, este é o movimento de uma minhoca. E você sabe do que a minhoca se alimenta? Bom, a minhoca ela se alimenta de restos de animais, de vegetais, restos de alimento, e depois ela faz cocô ali na terra, ela defeca na terra e isso que se torna um adubo da terra. Então, como ela ingere somente restos vegetais, que são restos de animais, restos de alimento, ela faz as fezes e as fezes da minhoca é adubo para a terra, certo? É um adubo. E vocês aprenderam que o solo umífero, né, é o solo mais adubado, que vem a palavra humus, que são 70% de humus tem o solo umífero, que o humus são os restos de animais e de restos de comida, que tornam o solo mais fértil, né? Adubado. Então, vamos seguir aqui. Observe a imagem. Então, observe as imagens a seguir e responda as questões. Então, só da gente ver a minhoca já dá uma coisa estranha, né? Mas as minhocas, elas são muito incompreendidas. Elas fazem tão bem para a agricultura, para o plantio, e as pessoas não reconhecem o seu devido valor. Elas são muito injustiçadas. Então, vamos responder aqui. Qual é o formato do corpo da minhoca? Então, qual é o formato do corpo da minhoca? Vocês
Observem bem que forma geométrica ela lembra, que sólido geométrico ela lembra. Então, é um formato cilíndrico, né? É um formato cilíndrico e bem alongado. Então, qual é o formato do corpo da minhoca? Cilíndrico e alongado. Então, anotem ali. As minhocas possuem a mesma cor? Então, olhem ali na imagem. Nós conseguimos perceber vários tons de minhoca. Eu observo 3 tons de minhoca, que são os 3 tons que as minhocas têm. É um tom avermelhado, um tom amarronzado, que é esse marrom, e um tom mais rosado. Então, ela tem 3 tons: mais avermelhado, mais marronzado e mais rosado. As cores diferem por conta da sua espécie. Então, cada minhoca tem uma espécie, cada espécie uma coloração. E também de acordo com a terra que ela fica, né? Se a terra é mais avermelhada, a minhoca vai ser mais avermelhada. Porque quando a minhoca se alimenta dos restos vegetais, ela ingere terra também. E a comida que ela ingere interfere na sua coloração também, tá? Isso ajuda no mecanismo de defesa da minhoca. Se ela tem a coloração parecida com a terra que ela está, com o solo que ela está, ajuda ela a se camuflar. Ela se camuflando, ela se defende de vários predadores. Tanto o predador humano, que vem recolher essa minhoca para pescaria, para dar de comer para suas aves, e também para os predadores naturais, que são os passarinhos que estão ali em volta da horta. Então, por isso a importância dela ter o mesmo tom, a mesma coloração da terra em que ela está. 3. É fácil localizar a cabeça da minhoca? Se a gente observar essa imagem, a gente vê que é tudo muito parecido, né? Parece que ela tem 2 cabeças, ou parece que ela não tem cabeça. Então, não é fácil localizar. Por quê? Porque é muito semelhante as 2 extremidades, né? A extremidade da cabeça com a extremidade final dela são muito parecidas. Então, não é fácil localizar. Qual outra característica do corpo da minhoca você consegue observar? Então, se a gente observar bem de pertinho, a gente consegue ver que ela tem uns anéis em volta dela. Depois nós vamos ler a importância desses anéis. Então, o que a gente consegue observar a mais no corpo dela é possível observar os anéis no corpo da minhoca. 5. Na imagem 1. Em que tipo de solo as minhocas estão? Arenoso, argiloso ou umífero? Como você chegou a essa conclusão? Vamos observar a cor deste solo. Este solo ele não é um marrom claro, ele não é arenoso, ele não é marrom avermelhado, ele não é argiloso. Então, ele é umífero, ele é escuro, certo? E também a gente consegue perceber que ela está num solo umífero porque a minhoca se alimenta de restos vegetais. E qual é o solo que mais possui restos vegetais, mais possui o adubo? O umífero. Então, o solo mais adequado para as minhocas é o umífero. Então, respondam, tá? Podem responder com as palavras de vocês, sem perder o sentido. A prof explicou todas as respostas. Façam com calma. Se precisar, apertem o pause no vídeo, façam as respostas com calma para a gente poder estar corrigindo mais tarde, tá? Agora vamos lá. Conheça a minhoca. Então, a minhoca, como que a gente vai conseguir perceber aonde é a cabeça da minhoca? Aqui nós temos a boca da minhoca. Antes da boca, ela tem uma parte chamada clitelo. Esse clitelo é o órgão reprodutor, responsável por gerar filhotes. Então, vamos voltar aqui nessa imagem de cima. Aonde está a cabeça? A cabeça está neste lado aqui, porque está perto desse clitelo aqui, certo? Então, esta parte ela fica longe do ânus, da extremidade final da minhoca. Então, ela fica mais próximo da cabeça. Dessa forma, a gente vai conseguir identificar ela. Só que esse clitelo, ele só é possível visualizar nas minhocas adultas. Então, vamos aqui. A minhoca, ela é um animal invertebrado. Vamos grifar aqui. Ela é um animal invertebrado. Significa o quê? Que ela não tem coluna vertebral, ela não tem ossos.
de corpo longo e cilíndrico, dividido em anéis ou segmentos. Podem grifar essa parte toda aqui que é bem importante. Então, minhocas adultas, olha o que a prof falou, adultas possuem clitelo, órgão reprodutor responsável por gerar filhotes, tá? Para a reprodução delas. Cada anel contém minúsculas cerdas, que são usadas para locomoção e se parecem com pequenos espinhos. Sem essas cerdas, a minhoca não conseguiria se deslocar pelo solo, pois seu corpo é liso e úmido. Então, funciona de que forma? Esses anéis, eles possuem umas cerdas minúsculas, que elas aderem ao solo. Então, quando elas fazem esse movimento, elas aderem ao solo, voltam. Então, elas vão caminhando assim, ó. E ela adere ao solo, assim facilitando a locomoção dela, porque se ela não tivesse essas cerdas e nem esses anéis, ela é lisa, ela não ia conseguir se locomover embaixo da terra, certo? Então, cada anel contém minúsculas cerdas que são usadas para locomoção e se parecem com pequenos espinhos. Sem essas cerdas, a minhoca não conseguiria se deslocar pelo solo, pois seu corpo é liso e úmido. Grifem ali também. Quem já tentou retirar uma minhoca do solo com as mãos sabe que não é tão fácil, pois as cerdas ajudam-nas a se prender ao solo. Então, se a gente tentar puxar uma minhoca do solo, ela fica presa, essas cerdas elas ficam presas. E a gente tem bastante dificuldade para retirar essa minhoca do solo. Bom, mas como a minhoca sobrevive embaixo da terra? Boa pergunta. Como que ela respira embaixo da terra? Vamos lá. As minhocas respiram através de sua pele fina e úmida. Enquanto vão se movimentando, elas cavam túneis, facilitando a entrada de ar e de água no solo. A água deixa o solo com grande umidade e assim a minhoca consegue respirar, absorvendo o gás oxigênio por meio de sua pele. Então vamos grifar aqui. A minhoca ela não tem pulmão, ela respira pela sua pele. Né? Ela é úmida. Quando a gente fala que o solo é úmido, a pele da minhoca é úmida, é que ele é molhado, ele retém umidade, ele retém o líquido ali, certo? Então elas vão cavando túneis. Cavando esses túneis vai entrando oxigênio nos buraquinhos que elas fazem na terra. Assim elas conseguem respirar. E é importante que elas mantenham o corpo delas sempre úmido, para elas conseguirem fazer essa respiração. Tá? Então, aqui na legenda da foto diz exatamente isso, ó. O solo precisa ser mantido úmido para que as minhocas possam respirar. Então, grifem onde a prof está grifando, que são os conteúdos importantes dessa matéria. Os túneis cavados pelas minhocas também contribuem para o desenvolvimento das hortaliças, pois facilitam a penetração das raízes das plantas. Então, as plantas têm raízes, certo? As minhocas fazem buraquinhos na terra. Essas raízes, elas crescem e elas vão se adaptando ao solo. Se tem bastante minhoquinha, aqui bastante buraco das minhocas, as raízes vão conseguindo chegar mais fundo e ficar mais fortes, certo? Não pense que a importância da minhoca para por aí. Elas também contribuem para a fertilidade do solo, ou seja, elas tornam o solo mais rico em nutrientes. Veja o que acontece. Veja como isso acontece. Enquanto a minhoca se desloca, ela vai se alimentando da matéria orgânica, que são os restos de animais e de outras plantas, outras frutas, como o esterco. Então, enquanto a minhoca se desloca, ela vai se alimentando da matéria orgânica, como o esterco, que são fezes de outros animais, as plantas e os restos de animais. Esse material ingerido depois é eliminado pelas fezes da minhoca, que fica rico em nutrientes, porque ela só comeu restos de animais, restos de outras plantas, e as fezes dela ficam ricas em nutrientes. Ou seja, o cocô da minhoca aduba a terra. Aduba é fertilizar, tornar mais produtivo, colocar nutrientes, sendo ótimo para o desenvolvimento das hortaliças. Então, olha a importância do cocô da minhoca, das fezes da minhoca. Ela vai se alimentando da matéria orgânica de outros animais, de outros alimentos,
até das fezes de outros animais, ela se alimenta também. E depois ela elimina, ela defeca, as fezes dela tornam adubo para a terra. Portanto, quanto maior a presença de minhocas no solo, mais qualidade ele terá e, consequentemente, melhor será a produção de alimentos. Então, quanto mais rico e mais fértil o solo, melhor a produção dos alimentos. Então, vamos lá, atividade 1. Discuta com seus colegas e responda as questões. Então, respondam essa discussão, essa conversa, nós fazemos online, tá? Que tipo de solo é mais apropriado para a sobrevivência das minhocas? Arenoso ou umífero? Por quê? Então, vamos lá. É o solo umífero, né? A prof falou para vocês anteriormente também que o solo umífero, ele é rico em matéria orgânica, ele é rico em restos de animais e de outros alimentos. E é assim que ela se alimenta. Então, se a minhoca se alimenta de restos de animais, do adubo, então o solo umífero é o mais indicado para ela. Por quê? Porque é ali que ela encontra mais alimento, certo? 2. Explique por que as minhocas tornam o solo favorável a plantio. Porque elas fazem aqueles buracos, né? Aqueles túneis de vento que deixa tudo mais arejado e fica mais úmido e é rico em nutrientes. Então, possibilita que o solo fique mais arejado, abre espaços para as raízes e também as minhocas tornam o solo favorável ao plantio porque as fezes dela, todo o alimento que ela ingere, ela defeca, torna nutriente para aquele solo, né? Deixa aquele solo mais nutrido, certo? Por que as minhocas não podem ficar expostas à luz solar? Então, essa pergunta é boa. Como a prof falou antes, a pele da minhoca ela é úmida, né? Ela tem uma camada de umidade, é uma pele molhada. Se ela fica exposta ao sol, ela seca e ela não consegue respirar, porque ela precisa dessa umidade para ela conseguir respirar, faz parte do processo de respiração dela. Então, se essa umidade seca, a minhoca morre, ela não tem forças para respirar, ela não consegue, então a minhoca morre. Então, a sua pele é muito fina e ela perderia a umidade e não conseguiria respirar, assim morrendo, né? Então, por que as minhocas não podem ficar expostas à luz solar? Sua pele é fina e úmida. A luz solar seca essa pele e assim elas poderiam morrer. Então, se quiserem pausar o videozinho para estar respondendo essas questões com calma, podem pausar, tá, meus amores? Então, vamos seguir. Agora nós vamos ler o texto da página 246. Muito mais do que isca. Embarque em uma viagem subterrânea pelo mundo curioso das minhocas. Hoje é dia de fazer uma viagem subterrânea. Vamos conhecer um dos mais importantes e incompreendidos animais da natureza, a minhoca. Mas pode guardar a vara de pescar, porque esse bicho é muito mais do que um simples ajudante na pesca aos peixes. O Brasil é o terceiro país com maior número de minhocas do mundo. São cerca de 300 espécies já conhecidas espalhadas por aí, ou seja, podem ter espécies não conhecidas ainda. Porém, a expectativa é que existam muito mais espécies, já que são poucas os especialistas que as estudam. Então, olha só, um animal tão importante para a natureza e tem poucos especialistas que estudam. E as pessoas também não entendem a importância real dela, né? Então, a pesca é uma ameaça. Pesca, uma ameaça. Porém, enquanto não achamos novas espécies, temos de proteger a que conhecemos. Você se lembra do início do texto, quando falamos sobre pesca? Pareceu brincadeira, né? Pois saiba que a pesca é um risco para esses bichos subterrâneos. Isso porque os pescadores descobriram que muitos peixes têm preferência por um tipo especial de minhoca, de tamanho grande. Os chamados minhocussus. Dessa forma, muitos minhocussus, como o minhocussu do cerrado, que pode medir mais de 50 centímetros, meu Deus, é quase uma cobra, são caçados e utilizados como isca.
Como consequência, essa espécie está na lista de animais ameaçados de extinção. Olha que perigo! Para tentar mudar essa situação, George Brown, agrônomo da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, propõe algumas soluções, como a coleta limitada e a utilização de iscas artificiais ou de minhocas criadas em cativeiro. Mas ele já adianta, porém a tarefa é complicada, já que nem todos os peixes gostam delas. Então, o que o agrônomo da empresa Embrapa ele indica? Que haja uma coleta limitada, ou seja, que as pessoas tenham um limite para colher, certo? Que não seja de colheita livre, que elas tenham um limite para que não colham tudo e não em algumas épocas do ano, que é a época de reprodução delas. E também ele indica que tenha minhocas artificiais, né? Ou minhocas criadas em cativeiro. Criadas em cativeiro são criadas especialmente para a pesca ou para algum fim. Mas tem alguns peixes que não gostam desse tipo de minhoca, então esse é o problema. Por falar em isca, sabia que muitos pescadores cortam as minhocas em vários pedaços para render mais? Tudo porque a maioria das minhocas pode regenerar grande parte do corpo. Mas há um detalhe: o animal não resiste se for cortado na altura dos seus órgãos principais, como o coração. Eles ficam perto da cabeça do animal, que por sua vez fica próxima de uma parte mais gorda, o clitelo, seu órgão reprodutor. Então, olha só o que eles fazem. Eles cortam a minhoca mais perto ali do ânus, mais perto do final dela, e ela se regenera. Então, ela consegue crescer de novo, como o rabo da lagartixa do lagarto. Poder regenerar-se com facilidade permite às minhocas resistir aos ataques de aves, que por muitas vezes cortam esses bichos pela metade com o bico. Então, quando a ave pega a ave, acaba cortando e ela resiste a isso. Mas também serve para mostrar como são curiosos esses animais que vivem embaixo da terra, você não acha? Então, olha que legal esses animais, que legal estudar um pouco mais sobre a minhoca, sobre as minhocas, né? Então, vamos lá, atividade 2. Atividade 2, ela é uma interpretação deste texto, tá? Então, vamos lá. De acordo com as informações do texto, muito mais do que isca, assinale as alternativas corretas. A espécie de minhoca chamada minhocuçu é a mais adequada para ser usada como isca, pois é a preferida de muitos peixes. Então vocês têm que assinalar as alternativas corretas, tá? As alternativas. O uso excessivo de minhocas como isca para a pesca afeta a população de algumas delas? É necessário retirar as minhocas da natureza, pois os peixes não são atraídos pelas iscas artificiais. Será que essa informação está correta? Façam um X nas respostas corretas, tá? B. Na imagem a seguir, a seta está indicando qual é o nome dessa parte ali da minhoca. A parte do corpo da minhoca que se regenerou, o clitelo ou o coração. Então, o que é aquela partezinha ali que a prof já falou anteriormente? Então, C. As minhocas sempre se regeneram com facilidade, mesmo quando são atacadas por aves. Ao dividir o corpo da minhoca em várias partes, cada uma das partes forma uma nova camada. A maioria das minhocas pode regenerar grande parte do corpo, desde que ele não seja cortado perto de sua cabeça, na altura dos seus órgãos principais. Então, na C, tem somente uma alternativa correta, tá? A C, uma alternativa correta. A B também, uma alternativa correta. A A tem duas alternativas corretas. 2. Por que o autor do texto, muito mais do que isca, diz que a minhoca é um dos animais mais incompreendidos da natureza? Por quê? Porque tem poucos especialistas que estudam a importância da minhoca, tem poucos especialistas que defendem a importância da minhoca. E, por sua vez, existem poucas pessoas que sabem a importância das minhocas. Então, uma pessoa está andando numa terra, viu uma minhoca, vai lá e mata a minhoca. Não, isso não deve ser feito. A minhoca faz parte da terra. A minhoca
tem um papel fundamental para aquela terra. Então, por que ela é um dos animais mais incompreendidos? Porque as pessoas não se interessam por ela, né? Não se interessam pela importância. São poucas as pessoas que sabem realmente a importância da minhoca e poucos especialistas que estudam ela. Então, respondam aí as atividades. Se precisar, aperta um pause, responda e depois a gente retoma. Desafio. Pense e responda. Por que as minhocas saem da terra depois da chuva? Quem sabe? Tic-tac, tic-tac. Bom, vou dizer para vocês. Depois que o solo recebe chuva, ou se ele é muito aguado, né, muito regado, todos os canais que as minhocas fizeram, todas as galerias das minhocas, fica encharcado de água, fica alagado. Então a minhoca não consegue respirar, porque ela respira com oxigênio. A sua pele precisa ficar úmida, sim, mas não alagada. Ela não é um animal aquático. Então ela precisa sair debaixo da terra depois da chuva, porque o solo fica encharcado. Então a minhoca não sobrevive embaixo da água, né? Esse tipo de minhoca que nós estamos falando. Então, por quê? Agora a tarefa, meus amores. Questão 1 e 2, certo? Da página 248. Assinale as alternativas corretas. As minhocas são abundantes em solos úmidos e ricos em matéria orgânica. Em ambientes secos, a minhoca pode morrer por falta de oxigênio. A minhoca não tem pulmão, ela respira pela pele. Apenas as minhocas adultas possuem clitelo. As minhocas podem trazer prejuízos para a horta, já que se alimentam de plantas. Bom, então, aqui nós temos 4 corretas, tá? 4 questões corretas na atividade 1 da tarefa. E agora, atividade 2, vocês vão ter que fazer uma legenda, tá? De acordo com as informações estudadas em aula, escreva uma legenda para a imagem ao lado. Então, vocês têm que fazer uma legenda para essa imagem aqui, tá? Uma frasezinha, uma legenda sobre a importância do trabalho que a minhoca está fazendo ali, naquela imagem. Então, usem a criatividade de vocês, façam uma legenda bem legal e a gente vai ler todas as respostas, todas as atividades na aula ao vivo. Tá bom, meus amores? Então, tarefa, questão 1 e 2 da página 248, meus amores. Então, a aula de ciências fica por aqui, certo? Relembrando, só um pouquinho, relembrando que essas aulas online de vídeo, vocês precisam assistir antes da aula ao vivo, né? A aula ao vivo, geralmente nós utilizamos para fazer a correção das atividades da aula EAD. Então, é preciso que vocês venham já com as atividades encaminhadas para que a gente possa fazer a correção, certo, meus amores? Para que não haja atraso na aula também, não prejudiquem os colegas, certo, queridos? Então, um super beijo, uma boa quarta-feira para vocês, um bom restinho de semana a todos.